Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje de economia, a gente vai ver a importância da questão da oferta, da lei da oferta e da procura. Em economia, a lei da oferta e da procura é quem determina a formação de preço no mercado, entre os preços oferecidos e os preços procurados, de procura. Neste modelo, os consumidores procuram no mercado os produtos e serviços que desejam, enquanto as empresas existem ofertando esses mesmos produtos. Este conceito considera que os consumidores procurem cada vez mais os produtos, se os preços forem baixos. Já as empresas ofertem com os preços relativos às quantidades, ou seja, quanto maior a quantidade, maior será o seu preço. Entre a oferta e a demanda existe um equilíbrio, que é representado pelas curvas de oferta quando se cruzam com as curvas de procura, havendo um preço de equilíbrio no mercado. Para entendermos essa representação entre a oferta e a demanda, é preciso considerar cada uma de uma forma separada, entre a lei da procura e a lei da oferta. Mas como funciona a questão da lei da procura? A lei da procura afirma que quanto maior for o preço de um bem ou serviço, menor será a demanda. Ou seja, os bens que custam mais caro não são vendidos em grandes quantidades. Por outro lado, se o preço diminuir, a demanda começa a crescer, a demanda começa a subir. Um exemplo claro mostrou-se na época em que os primeiros celulares foram lançados. Os preços eram altíssimos e as pessoas não tinham tanto acesso. Com o tempo, o mercado precisou se readaptar e os preços caíram. Desta forma, muitas pessoas puderam obter seus primeiros celulares. E a lei da oferta, como que funciona? Já a lei da oferta apresenta o valor que os agentes econômicos, como administradoras e empresas ou companhias financeiras, estão dispostas a vender seus produtos e serviços. Segundo a lei da oferta, os preços sobem quando a quantidade de procura sobe. É um conceito que afirma que se o consumidor busca algo bem específico, vai estar disposto a pagar mais caro. Por exemplo, no caso do iPhone. A lei da oferta é exatamente o oposto à lei da procura. Os produtores e empresas buscam vender com preços mais altos com o objetivo de lucro. O outro exemplo muito claro, uma cidade pequena que possui apenas um supermercado deixa de ter abastecimento de comida e de mantimentos por certo tempo. Vendedores de fora chegam na cidade e dispõem dos mesmos produtos que eram encontrados no supermercado, porém com o preço exorbitante, preço bem mais alto. Ainda assim, a população paga por esses serviços, que são essenciais para a vida. As características da quantidade de procura e oferecida nem sempre são as mesmas, ou seja, eles podem se modificar, seja pela procura ou pela oferta, o que altera o equilíbrio do mercado. Um dos maiores exemplos dessa modificação está na história dos computadores pessoais, dos PCs. No início, os preços oferecidos eram muito elevados e as pessoas não podiam adquirir este produto. Com o passar dos anos, os fabricantes puderam começar a baixar seus preços e a quantidade de consumidores começou a ser cada vez maior, a subir, para o cenário que conhecemos hoje. Outro exemplo muito claro, pode ser modificar a procura são os impostos, já que os preços oferecidos, é um pouco maior do que o comerciante gostaria. Tanto as leis da oferta quanto as leis de procura são determinadas com uma condição chamada ceteris paribus, que diz que não são considerados outros fatores que também possam modificar essa lei, como é o caso do aumento do rendimento dos consumidores. Mas o que vem a ser ceteris paribus na oferta e na demanda? A oferta e a demanda está diretamente interligada aos ceteris paribus por ser uma ferramenta para a formação de preço de mercado de um determinado produto ou serviço. Sem essa condição, vários outros fatores são considerados como constantes, como alterações de procura de um bem quando variam os rendimentos dos consumidores, ou da oferta quando se alteram as receitas das empresas, utilizando a condição ceteris paribus para que o modelo de concorrência perfeita apenas é preciso considerar as alterações simples do preço de mercado, através da oferta e da procura como: se a oferta de um produto ou serviço aumenta, o preço no mercado reduz.
Se a oferta de um produto ou um serviço diminui, o preço no mercado aumenta. Se a procura por um produto ou serviço aumenta, o preço no mercado também vai aumentar. Se a procura por um produto ou serviço diminui, o preço no mercado diminui. É possível perceber que, se fôssemos considerar todos os fatores nesse modelo, não poderíamos afirmar com certeza o que acontece com o preço de um bem, sobre a sua oferta e procura. Em vários outros conceitos, como da microeconomia ou da macroeconomia, essa condição é utilizada para explicar comportamentos da economia. Enfim, pessoal, agradeço por ter assistido esse vídeo explicando o conceito de hoje e desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Até mais. Muito obrigado.